E eu te digo, empresário, se você acredita no seu negócio, para se cuidar. Você é a base do seu negócio. Você não vai conseguir sustentá-lo, sustentar o seu negócio, sustentar a sua marca, promover, motivar, engajar os seus funcionários se você não for a inspiração para eles. É levar experiências para o varejo, é trazer algo que vai além do seu produto, além do seu propósito, fazer as pessoas entenderem que aquilo que eles estão consumindo é muito mais do que o produto físico, sabe? É muito mais do que o paladar, o preço, é dar valor àquilo. Porque no final das contas você começa a entender que crescer custa dinheiro, Muito. né? E se você não tiver um bom planejamento e uma boa gestão, isso pode te matar. Eu sempre diferencio. De um lado é a estratégia voltada para preço, do outro lado é a estratégia voltada para diferenciação. São 3 momentos. A gente fala assim, é crescimento, depois organização no caos e também um momento onde você segura um pouco o crescimento para olhar mais a tua margem. Então vai com calma, vai no seu ritmo, para de comparar a semente com a floresta. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo. Assim, você sabe muito bem, o empreendedor está sempre buscando crescimento, mas a gente tem sempre a nossa mente também nos fritando por dentro, né? Quando você cria uma marca própria, qual é a marca que a sua marca vai deixar nas pessoas? Qual é o propósito disso? O que você vê de tendência para o mercado de suplementos, né? Agora que você acabou de voltar de uma feira que traz, né, tudo sobre inovação ali no mercado. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. No episódio de hoje, mais uma vez, a gente vai falar do que a gente mais gosta, né? A gente vai falar de marca, a gente tem aqui um cara que tem um baita case na mão, tem muito tempo aí de mercado, tem muita experiência, vai trazer bastante coisa legal pra gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? Já sabem que aqui no Made in Brasil, toda terça um novo episódio para vocês, então se inscreve no canal, você que é empreendedor, dono de marca e quer escalar a sua marca e aprender com quem já percorreu esse caminho, senta nessa mesa e ensina quem faz, se inscreve aqui no canal. E o episódio de hoje a gente vai trazer a história de um empreendedor, a construção da marca própria, do império e também a gente vai trazer a força de um movimento que está sendo criado. Então fica com a gente até o final e já compartilha muito esse episódio. E para ter esse bate-papo, a gente recebe aqui hoje no Made in Brasil o sócio fundador da Top Whey, Gustavo Rosa. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Parabéns pela jornada linda Amém. Que vocês têm, na história de vida e movimento, né? Afinal, formar e assim, ensinar outros empresários a escalonar a sua marca também isso é um propósito genuíno. Parabéns. Legal, obrigado. E vamos ver se sobrou alguma coisa pra gente conversar, né? Que a gente ficou 50 minutos aqui. Os bastidores é assim, né? A gente encontra os empreendedores, já a gente compartilha tudo. Mas vamos lá, Gustavo, você contou já alguma coisa pra gente, vamos contar pro pessoal agora. Dá uma resumida pra gente em como que foi um pouco da tua jornada antes da marca e de onde surgiu a ideia de criar a Top Whey. Perfeito. Vou tentar ser breve. Eu sou o Gustavo, sou fundador da empresa, da Top Whey. Eu vim de Uberlândia, Minas Gerais, sou natural de lá. Vim de pais muito humildes, né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai técnico mecânico, hoje aposentado. Vim de uma família que eles se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Fui criado pelos meus avós paternos, dos meus 7 até meu casamento ali. E desde muito novo eu quis ser alguém na vida, prosperar, ganhar dinheiro, ter a minha casa, ter o meu espaço, ter a minha independência. E acabou que aos meus 18 anos, aos meus 17, né, eu passei numa faculdade pública, na Universidade Federal lá de Uberlândia, fiz faculdade de administração, trabalhava no televendas de um grupo atacadista, que hoje é um dos nossos maiores clientes do Brasil. Então eu tenho um orgulho muito grande de vender para eles hoje a minha marca, o nosso produto, o nosso sonho, né? Mas eu trabalhava no televendas, à tarde fazia comércio exterior e à noite fazia administração. Então eu sempre tive uma vida muito agitada desde os meus 17 anos ali, com vontade de crescer, de estudar, de formar, de ganhar dinheiro, né, de prosperar. E ao longo disso, entrei em saí desse grupo atacadista e entrei como administrador de uma outra empresa, um outro grupo atacadista que concorre muito com esse que eu trabalhava. E lá eu comecei a desenvolver marcas de produtos, né? Fiquei lá por 10 anos, tive um hiato ali de 1 ano em que eu fui para fora, fiz faculdade de Economia Internacional na Holanda, que eu ganhei bolsa, consegui estudar fora por um tempo. Lá consegui muito conhecimento, muito aprendizado ligado para a parte de negociações internacionais, que era uma habilidade que eu já gostava, que eu sempre estudei inglês. Hoje meus filhos, mesmo com 4 anos de idade, já falam fluente inglês, amam a marca, amam conhecer. Já levou eles para fora algumas vezes, porque a gente gosta dessa
dessa conexão, né, do mundo, né, porque parece que a gente está conectado o tempo todo, né, quando a gente fala uma língua que é universal, né. Eu gosto disso, e aí fui para fora, voltei e entrei nesse grupo atacadista de novo, quando eu voltei, e lá eu comecei a desenvolver marcas de bens de consumo. Foram mais de 10 marcas criadas, mais de 2 mil produtos criados, né, e a gente saiu de um faturamento de 20 milhões para mais de meio bi, né, em 10 anos. Então, eu me excedi no trabalho, porque eu estava louco, com sede, com tesão para poder prosperar na vida, para ser alguém. Eu não podia olhar para trás, eu precisava de ir para frente, trabalhar, 12, 14, sábado, domingo, feriado, final de semana, férias não existia. Então, acabei que eu me dediquei excessivamente ao trabalho e esqueci de preocupar com quem era o Gustavo. Esqueci de olhar para o meu passado, entender as dores que eu tinha com os meus pais, com a minha família, com a minha história, né? E parar de... Eu já tinha chegado num ponto da minha carreira em que eu já tinha um bom cargo, um bom salário, uma excelente casa, um excelente carro, viajava para fora 4, 3 vezes no ano, né? Tinha status, tinha, na teoria, tudo que para as pessoas era o suficiente para um empresário ali com 29 anos de idade, né? Para um empresário não, né? Para um executivo com 29 anos de idade. Tinha rodado 26 países no mundo, conheci lugares que nem eu imaginei, estive na mesa com pessoas que nem eu acreditava, diretores de Coty Internacional, Unilever Internacional, L'Oréal, gente que para mim era inalcançável. Né? Eu tive a oportunidade de mostrar planos de negócio, desenvolver grandes marcas aqui, né? E no frigir dos ovos eu entrei em burnout, né? Então, aos 29 anos, com 10, no meio da pandemia, eu entendi que aquele caminho não era o mais apropriado para mim mais. Eu estava com a minha veia aqui pulsando, meu olho não parava de latejar ali, um nível de estresse muito grande, um nível de ansiedade muito grande. E num caos em casa, com a minha filha recém-nascida, eu falei, agora é a hora de mudar a jornada. Eu não queria que a minha filha recebesse só aquilo de mim. Eu não queria que ela tivesse só um pai que fosse financeiro, né? Um pai que fosse patrocinador, né? Como que eu te explico? Um pai material. Eu queria que ela tivesse um pai diferente, né? Um pai que tivesse um propósito por existir. E mesmo com minha filha recém-nascida, no meio da pandemia, em lockdown, eu resolvi pedir conta, largar toda a minha carreira para trás e montar o meu próprio negócio. Uau. E esse meu negócio foi, desde o começo, com foco em ajudar as pessoas a aliviar o estresse da sua cabeça, aliviar e trazer mais calma e plenitude para que as pessoas de fato pudessem respirar com mais leveza. Eu falo pessoas, mas na verdade, Dom, era eu que precisava ver isso. Você enxergou sua dor, entendeu que poderia ser a dor de próximo, várias outras pessoas e começou a pensar num produto para isso. Através da dor, da vontade de levar o autocuidado para as pessoas, baseado em um burnout que quase me matou, eu quis construir um movimento que fosse ajudar as pessoas a caminhar ao topo, que se tornou a Topway. Caminho ao topo. E para caminhar ao topo, eu preciso nutrir 3 pontos da pirâmide que a gente traz como elemento que comunica a nossa marca, né? De um lado dessa pirâmide alimentar o meu corpo, de um outro lado da pirâmide alimentar a minha mente e do terceiro ponto ali alimentar a minha alma. Eu preciso nutrir corpo, mente e alma para que eu assim consiga estar em equilíbrio e caminhar ao topo, que é Topway. Para alimentar corpo e mente, a gente tem mais de 100 produtos hoje disponíveis que têm vitaminas e ativos que reduzem o estresse e a ansiedade. Caramba. Então, quando você toma um whey da Topway, que é um CMV extremamente difícil, né? Uma margem, uma commodity, mas do outro lado tem diferenciais competitivos muito claros, tanto nos wheys quanto nos nossos snacks, que são a adição de vitaminas e ativos que reduzem a ansiedade e o estresse. Então a gente coloca dosagens altas de vitamina D, de B12, de triptofano, em alguns potes a gente coloca de malato magnésio, ácido fólico, biotina, selênio, zinco, tudo que tem de ativos na natureza, que são permitidos pela Anvisa e que ajudam de fato na regulação do seu humor, da sua ansiedade ou na melhora da sua imunidade, a gente adiciona dentro dos nossos produtos para ajudar as pessoas a ter um alívio mental. Porque eu entendo que, assim como um carro, você precisa de combustível para poder rodar, e esse combustível ele é o alimento físico, então eu preciso de proteína, eu preciso de carboidrato, e quanto menos porcaria esse combustível estiver, melhor. Menos açúcar, menos fritura, e menos, né, tudo mais que você já sabe. Do outro lado, o carro tudo ele precisa... mais que a gente gosta, né? Entendi. Não, agora vocês têm top, vocês vão amar dos snacks ali. Não, e é uma baita marca para os empreendedores também, né? Porque a gente sempre fala isso, assim, você sabe muito bem, o empreendedor está sempre buscando crescimento, mas a gente tem sempre a nossa mente também nos fritando por dentro, né? Exatamente. É uma inquietude eu falo de imensa. saúde mental, mas eu sou testado todos os dias para isso, né? Deixa eu ver se funciona. Eu tinha que eu estresse demais na empresa. Eu falei assim, mas o que é mesmo que você fala, Gustavo? Eu falei, ô filho da mãe. Nossa!
Aí que você fica, peraí, vamos lá, respira. Qual que é teu movimento mesmo? Respira. Respira, falei, tá certo. Então, de um lado o carro precisa de combustível, e esse combustível é o alimento físico, do outro lado ele precisa da mecânica funcionando bem. Então ele não adianta se não tiver água no radiador, a mecânica não é fluindo bem. E isso é a sua saúde mental. Então você precisa ter nutrientes que enriquecem o seu cérebro para que ele funcione bem. Esses nutrientes, eles não são presentes na maioria das vezes nos alimentos. Então eu preciso de suplementar. Essa suplementação é vitaminas do complexo B, triptofano, vitaminas do complexo vitamina D e vários outros ativos que são importantes para munir o meu cérebro de substâncias que façam com que ele trabalhe de forma limpa e bem, entendeu? Então não adianta eu falar para um carro funcionar se ele não tiver com a mecânica funcionando bem, assim como o meu corpo. Então eu preciso nutrir o meu corpo e a minha mente. E adianta, Dom, você tem a Porsche mais top do mundo, que você gastou ali sei lá quantos milhões de reais para comprar. Se você não souber o caminho que você vai ter para chegar onde você quer, esse caminho do carro, mesmo com a mecânica, mesmo com o combustível cheio, o caminho para chegar no seu destino é a nutrição da alma. É você se olhar, se conhecer, entender qual que é o seu propósito de vida, Carol, entender aquilo que você quer para a sua jornada, entender aquilo que você quer para o seu movimento. E eu falo que vendas é tirar as vendas dos clientes, é mostrar para eles a nossa visão de mundo, né? E hoje vocês que fazem um trabalho belíssimo, né, de ajudar empresários a desenvolver o seu negócio, né? Quando você cria uma marca própria, qual é a marca que a sua marca vai deixar nas pessoas? Qual é o propósito disso? Qual é o caminho que o meu carro vai ter para levar aonde eu quero chegar com isso? E na maioria das vezes as pessoas pensam no ganho financeiro. Porque eu vou lançar uma marca nova para poder ganhar dinheiro e ter o meu negócio e escalonar ele. Mas espera aí, isso só não é suficiente. Ele é instrumento, porque o dinheiro é importante para você materializar os seus sonhos, pagar seus funcionários e manter a sua empresa viva, mas ele precisa de algo além. E quantos funcionários hoje, às vezes, não ficam com você só pelo ganho financeiro? Quantos? Você pode propor dobrar o salário, mas se ele não tiver tesão no negócio, ele não vai ficar. Ele tem que entender o porquê dele estar ali. Hoje o novo milênio, né, a geração mais nova, né, eu sou de 91. Então, tenho 33 anos. As pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais propensas a entender de fato a sua jornada, né? O seu propósito. E esse, na minha visão, é o principal diferencial que fez a Topo escalonar, né, em tão pouco tempo, né? Porque a gente vai fazer 4 anos agora no dia 16 desse mês de abril, e a gente tem entendido que essa jornada de crescimento tão rápida veio porque a gente tem clareza no que a gente quer, que é transformar uma sociedade doente, né, que vive com muito estresse e ansiedade, e fazer essas pessoas olharem para si, nutrindo o corpo, mente e alma. Agora, antes disso, eu queria perguntar uma coisa, porque ele comentou que criou 10 marcas, né, antes ali, trabalhando com outra empresa, e eu queria te perguntar o que você trouxe de aprendizado de lá, e o que você entendeu e aprendeu que é determinante para você conseguir criar uma marca, né, que tem potencial de prosperar. Claro. O principal fator de análise para construir uma marca, na minha visão, primeiro é entender o propósito dela. E segundo é saber o caminho para isso. Existem caminhos que são orientações voltadas para preço. Então existem diversas marcas que elas vêm para agregar com um ticket médio mais baixo no varejo. É fácil? Não, porque para brigar por preço sempre vai ter alguém com um preço menor que o seu. Mas existem muitas marcas que têm essa diferenciação voltada para preço. No atacado distribuidor que eu trabalhava, a gente lançava muitas marcas, mas existia sim um diferencial voltado para preço, porque eu lidava com grandes marcas brasileiras, né, que já dominavam o mercado, e eu precisava oferecer um preço ali de no mínimo 15%, 20% abaixo, porém com um diferencial de qualidade muito superior para eu poder assim ganhar o cliente. Então existia uma estratégia específica para isso. Aí baseado nessa estratégia de diferenciação voltada para preço, eu buscava qualidade, buscava um belo desenvolvimento de embalagem para comunicar a árvore de decisão de compra do consumidor final. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu mapeava muito a árvore de decisão de compra de consumidor final. Dentro de cada categoria de produto existe uma forma do consumidor final olhar isso no ponto de venda. Olha que legal. Quando você vai comprar uma fralda, vocês vão ter o bebê de vocês daqui a uns tempos. Espera, vocês vão amar isso. Queremos. Mas na hora que vocês chegarem para comprar uma fralda numa farmácia, qual que é a árvore de decisão de compra número 1? O fator número 1 para comprar a fralda. Qual que é a visão de vocês agora? Primeira coisa que você analisa.
Deve Qualidade. ser. Ou, não sei, eu acho que tem gente que vai por preço e deve ter gente que ir por conforto e qualidade. Errado. O primeiro fator é o tamanho da fralda. Olha. Não adianta você comprar uma fralda P se o seu menino usa Mas que a G. gente ainda não tem os nenéns, né? Mas é porque por isso que é importante a gente entender a árvore de decisão de compra de cada produto em cada canal. Muito legal. Porque o canal digital é diferente do canal físico também para a decisão de compra do consumidor final. Então, se na árvore de decisão de compra o tamanho da fralda é importante, adianta eu colocar o tamanho pequenininho ou escondido da embalagem? Não, porque o consumidor final não vai comprar porque ele não entendeu qual que é o tamanho daquela fralda. Que então, incrível. aí depois vem a qualidade, depois vem o preço, depois vem outros fatores. Quando você vai comprar um creme dental, por exemplo, adulto, a marca já é o número 1. Quando você vai para o creme dental infantil, o design, assim como o preço, são os principais fatores. Então, cada produto existe uma decisão de compra. Posicionamento de gôndola. Você consegue saber como que você vai desenvolver a embalagem, como é que você vai comunicar o diferencial daquele produto. Nesse caso aqui, a marca é importante? Não, então eu posso deixar ela um pouquinho menor e trazer os elementos que são mais importantes para a decisão de compra com o visual mais claro na embalagem. Então eu fazia isso assim, torta direita, né? Porque eu entendi isso como um fator decisivo. Eu colocava o meu produto no varejo, para você ter noção, a gente lançava marcas e em 2, 3 meses eu chegava a 40 mil pontos de vendas. Uau. Só que esse produto precisava girar rápido. Porque se não girasse, o meu cliente não ia comprar de novo. E aí o meu representante ia ser queimado lá na época. Então eu precisava ter muita clareza da árvore de decisão de compra do consumidor final quando a minha estratégia era voltada para preço. Entendeu? Porque o meu preço ele é competitivo, só que além disso, existem outros fatores que são importantes para o consumidor final chegar na gôndola do meu cliente, que era um varejo independente, e definir por comprar aquilo. E eu era muito assertivo nisso, cara. Legal. Muito. Pra você ter noção, eu chegava a lançar um produto em uma semana e ele bater 100, 200 mil reais na primeira semana de vendas, né, em um SKU. Então, eu lembro de case de sucesso, né, que foi a marca, a primeira marca que eu desenvolvi, né, de chegar a bater em 3 anos 120 mil de faturamento. Né? Era expressivo, né? Você vê em 3 anos uma empresa faturar 120 mil reais, né? Porque você tem um canal de vendas muito bem estruturado, então uma equipe comercial extraordinária, uma estrutura comercial de uma empresa que flui tudo, né, de uma forma muito bem e ao mesmo tempo produtos muito assertivos dentro do seu canal. Então, os principais fatores de decisão para fazer essas 10 marcas serem muito bem sucedidas foi saber estudar categoria de produtos e árvore de decisão de compra de consumidor final. Associado a isso, muito treinamento, capacitação e campanhas de incentivo com os representantes e vendedores daquela empresa. E não só com os representantes, mas também com os clientes que compravam aqueles produtos. Então, essa união de fatores fez com que a gente fizesse esse negócio escalonar de 20 milhões para mais de meio bi de faturamento em 10 anos. Legal. Quando eu saí de lá, eu mudei totalmente a estratégia, porque eu não tinha 2.500 representantes, eu não tinha 60 anos de idade de empresa, eu não tinha um capital ilimitado, financeiro, gigante, extraordinário. Eu tinha uma startup que estava começando do zero, capital limitado, sem nenhum representante, sem nada, do zero, né? Então, o que eu fui? Focar totalmente na minha dor. Entender dentro da minha dor qual era a estratégia, que não era preço, era diferenciação. Então, eu sempre diferencio. De um lado é a estratégia voltada para preço, do outro lado a estratégia voltada para diferenciação. Que é entre a qualidade, propósito, né? Entra na qualidade, propósito, é um diferencial competitivo. Eu vou lançar uma bebida no Brasil. Eu vou lançar uma bebida para concorrer com Red Bull? Para quê? É uma categoria que na árvore de decisão de compra a marca é relevante, né? O preço e a qualidade também. Então, para eu penetrar é muito difícil. Então, eu vou buscar diferenciais competitivos que não existem. Então, peraí, tem bebida probiótica misturada com isso, com aquilo? Não, não tem. Então, é um diferencial competitivo. Então, eu vou tentar buscar diferenciais competitivos que sejam relevantes para uma categoria que eu conheço, né? Para assim penetrar dentro da casa do consumidor final, né? E sabendo reconhecer qual que é o meu cliente, né? Então, eu parti para a diferenciação. E qual é a diferenciação da Topway? Será única não só no Brasil, mas no mundo, porque eu acabei de vir da Expo West nos Estados Unidos, uma feira com mais de 3 mil expositores no mundo inteiro, né, lá em Los Angeles. Ninguém está falando de saúde mental. Então a gente é pioneiro em levar alimento que nutre corpo, mente e alma. Não existe indústria, nem aqui nem fora, que fala sobre esse autocuidado que vem de dentro para fora, porque você não se alimenta, Carol, só do que você come. Você se alimenta do que você vê, do que você ouve, do ambiente que você está, dos olhos, daquilo que você vê, daquilo que você fala, daquilo de energia, que você... de palavras, dos sentimentos, daquilo que né? os seus pulmões inspiram, daquilo que a sua pele transpira. Você se alimenta de tudo isso. Então não tem como eu falar de saúde, olhar pro body shop, ou olhar pro mundo de suplementação e pensar só no fisiculturismo, ou nos músculos sobre peso. Não é só isso. Eu preciso ir muito além.
porque as pessoas precisam se alimentar de dentro para fora e de fora para dentro, né? Afinal, é um ambiente que faz com que a gente consiga, de fato, ter essa qualidade de vida que tanta gente sonha. Então, a diferenciação nos fez ser pioneiros e aí fez a empresa escalonar. Se eu não tivesse diferenciação e fosse brigar por preço quando eu saí do grupo para montar o meu próprio negócio, eu já teria quebrado. E Gustavo, assim, tá muito claro e é muito legal ouvir tua história, assim, com tanto propósito e o seu conhecimento, a sua bagagem, né, em realmente desenvolver ali, conhecer o mercado, produtos, entender o consumidor e trazer um propósito para uma dor tão forte que é a saúde mental, né, ansiedade, estresse, principalmente no Brasil. Agora, neste início, como foi essa virada de chave? Porque de um lado, você tem um propósito muito forte, toda uma bagagem já do varejo físico, de conhecimento de produto e um propósito ali muito forte, mas do outro, você deixa uma carreira de sucesso, deixa ali uma baita oportunidade para muitos no CLT para empreender do zero e para passar a tomar risco. Como foi esse início? E hoje, depois eu queria que você trouxesse um pouco também quando você teve ali a entrada da Lore na sociedade, ou se isso já foi no começo? Isso. O principal diferencial nosso foi não ter só produtos para venda. Tá. Desde o começo, a gente trouxe uma imersão terapêutica para os nossos clientes. Então, eu entendo que as dores que você traz até os seus 7 anos de idade, a forma que você foi criada, diz muito quem você é hoje na sua vida adulta. Verdade. Na maioria das vezes, uma criança sofre a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou às vezes um bullying, um abuso. Isso, se não ressignificado ou mal interpretado pela criança, vai gerar na fase adulta um casamento frustrado. Você busca no seu marido um pai que você não teve, o marido busca na mulher uma mãe que não teve, e aí você não consegue se relacionar bem. O cara não tem tesão nele, muito menos na mulher. A mulher não tem tesão nela, muito menos no marido. Não tem sexo, não tem nada que flui bem. Com isso, cai por onde o profissional vai muito mal, o relacionamento vai muito mal, os filhos vão trazendo os traumas que você herdou dos seus pais, consequentemente a sua compulsão por bebida, por alimento é muito maior, porque você come para poder ter menos ansiedade, por compulsão, né? Então eu entendi que não adiantava falar de saúde física, mental, espiritual, né? Nutrir corpo, mente e alma, se eu não trouxesse algo que ajudasse os nossos clientes do Brasil a curar a sua essência, a ressignificar o seu passado. E aí a gente desenvolveu uma imersão terapêutica Topway, que já estamos na 5ª, indo para a 6ª edição em outubro agora. Convido vocês para participar. Nessa imersão terapêutica, a gente usa técnicas de constelação familiar, energias sistêmicas, respiração, vivências da natureza. A gente tem muita osteopatia e tem uma equipe que chama Equipe Chiara, que desenvolveu esse método que a gente usa hoje, que é extraordinário. Então, trazer os nossos principais clientes, que de fato compram muito de nós e ao mesmo tempo entenderem na raiz a essência do movimento Topway, foi um dos principais cases de sucesso que a empresa trouxe. Porque eles viram que a gente está ali não é para brincar, a gente está de fato buscando a transformação na vida deles, assim como dos seus funcionários. Além disso, a gente desenvolveu uma plataforma de autocuidado, nós temos milhares de pessoas que acessam ela todos os dias, com cursos, formações, vivências para ajudar as pessoas a nutrir o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Então, grande parte disso a gente fala na plataforma de forma gratuita para a sociedade, e a gente criou grupos de WhatsApp com apoio e meditação guiada. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente manda um áudio de meditação para fazer as pessoas refletirem sobre as suas questões pessoais que não foram ressignificadas. Então, a Topway não é só produto. Sim. A gente tem serviços. Então, a união desses dois mundos, corpo, mente e alma, com um intuito de unir uma comunidade de clientes fiéis, assíduos, que estão de fato engajados com o nosso movimento, foi um dos cases de sucesso. O segundo, e não menos importante, foi o marketing de influência. Então a gente trouxe Léo Santana, né? Lore Improta, o Lucas Luco, os 3 nos ajudaram muito como reforço de marca, dando visibilidade. A gente chega a bater quase 60 milhões de pessoas alcançadas nas nossas mídias sociais e com nossos sócios todos os meses, né? Então isso foi algo extraordinário. E como foi esse contato com eles? Você já os conhecia? Eles conheceram o movimento? Como foi até se tornar ali sua sócia? Lucas Luco é de Uberlândia, ele nos procurou querendo a equipe, na verdade o advogado dele era casado com a nossa representante em Uberlândia, então ela viu muita sinergia, sabia que o Lucas tinha vontade de ter, conectou com ele
E ele gostou demais porque ele sofre também, né, de problemas psíquicos, ele tem já quadros, né, de ansiedade, né, assim como muitos, né, no Brasil, 86% da população brasileira é ansiosa. Agora né? que você está falando, você teve alguma feira que vocês Teve. participaram no passado? Sim, Natural Sim. Tech. A gente viu. A gente passou lá pelo stand. Esse ano nós vamos estar na APAS, com o Léo Santana vai. Olha na que APAS, legal. em maio agora. Vamos para a APAS, Vamos né? para a APAS. Que é Se bom. Deus quiser, vai explodir. Amém. Você vai no stand aí, pavilhão. Aí, galera, já pavilhão anota. amarelo, F. E aí, então, assim, a gente entendeu que ele veio através disso e na sequência a gente sempre teve um apoio muito grande em algumas clínicas, né? E aí dentro de Salvador existe uma clínica do Gabriel Almeida, que é extraordinário, gosto mais do Gabriel. E ele sempre comprou os nossos produtos para colocar na clínica, porque ele gosta demais da marca, dos produtos do sabor, né? A gente tem uma parceria de longa data e a Lori é cliente dele, então ela sempre ia e amou os produtos. E aí comprou os nossos produtos várias vezes no site, viu que estava tudo bem, ela viu muito resultado usando e aí chegamos a enviar produtos para o Léo Santana para ele poder divulgar, né? Para ver se ele gostava também. E aí a Lori falou, nossa, eu gosto mais deles, já usa há muito tempo. E aí nos procuraram com o fundo de investimentos para poder investir no nosso negócio. A gente finalizou um investimento de 10 milhões deles, né, para a empresa no ano passado. Incrível. Muito legal. E como que foi esse momento? Bom, você começou ali mais no B2B, né? Vendendo para ponto físico. Quando que você entendeu que era o momento de também colocar energia no B2C? Quando eu vi que a gente encontrou uma pessoa que conversa com o nosso público. Efeito Lori. Eu falo Tá. o tempo todo. Ou o efeito Lori. Que é um bom nome, né? Porque Legal. quando você tem uma influenciadora digital que de fato fala com o seu público, tudo flui melhor, né? Porque você consegue alcançar a Lori e chega a bater 10 mil pontos de venda, 6 mil clientes no site todos os meses comprando, espalhados no Brasil inteiro, do Oiapoque. A gente teve um cliente que comprou lá do norte, do Amapá, lá até o Rio Grande do Sul, ao Chuí. Então foi extraordinário. Eu falei, cara, você não tem noção. E a gente consegue ver por geolocalização as vendas, então a gente sabe exatamente onde que está legal. indo o alcance, né, de cada um deles. Então, quando você encontra uma persona, um influenciador digital que fala diretamente com o seu público, a venda digital ela flui de forma natural, né? E quando você vai lidar com varejo, é muito importante que vocês entendam que existem políticas diferentes de preço, né? Então, muitas das vezes as empresas quebram por falta de política comercial. Então, se eu vendo para um distribuidor, ele tem que ter um preço específico que dê competitividade para que ele possa vender para o varejo, para que o varejo possa vender e ainda ficar com o preço competitivo do meu site. Isso Na é maioria muito das legal se aprofundar, porque a gente percebe que é uma dor, assim, muito grande. Tem muitos empreendedores que são do físico e, assim, vem ali a força do digital, do online, do e-commerce. Só que eles entram com receio por conta de serem muito fortes no físico, dos seus distribuidores. E a gente também vê o contrário, a galera do digital que não sabe ali trabalhar no físico, como você comentou no começo, mas vocês hoje estão navegando nas duas, no digital e no físico. Então, você aprofundar nisso é muito legal pra galera. Com certeza, é uma dor muito grande. Você pode quebrar a empresa se você não tiver política comercial. Por quê? O distribuidor ele exige uma margem mínima, o varejo exige uma margem mínima e o e-commerce ele exige um posicionamento de preço seu. Então, se você coloca um posicionamento de preço aquém daquilo que você vende para o varejo, a chance de você não vender nada no varejo é muito grande. E aí, se esse e-commerce não performar, você perdeu tanto de um lado quanto do outro. Verdade. Então, entenda o posicionamento de marca, entenda o seu público, construa ali um time de influenciadores ou de marketing, tráfego pago para poder direcionar os seus produtos, os diferenciais que ele tem para o público correto, para você não gastar tanto dinheiro de tráfego à toa, né? E fortaleça no seu diferencial sem mexer na política de preço da empresa. Então, se eu vendo um produto muito barato no e-commerce e não consigo fazer com que o varejo tenha competitividade para isso, eu vou queimar dos dois lados. E aí o varejo não vai querer comprar. E eu conheço muitas grandes marcas que se queimaram drasticamente no varejo por conta de mau posicionamento de e-commerce versus o mundo físico. E é uma preocupação deles, né, assim, já hoje, né? Eu acabei de entrar na Drogaria São Paulo e era, assim, já no questionário uma das perguntas é política de preço, quando que varia o teu e-commerce, qual é o percentual, e isso entra na negociação e correto, né? Porque senão, por que o cliente vai comprar, no nosso caso, que é digital, né? Por que ele vai comprar mais caro no físico, sendo que ele pode comprar no online? Não faz sentido. E aí, você ou nem alavanca o teu físico, ou então quem já era mais forte no físico realmente
justamente prejudica aquilo que já estava dando certo, né? Ao invés de alavancar 2 canais. E uma outra coisa importante é que uma vez que você coloca o seu produto no varejo, você assume uma responsabilidade junto desse varejo de fazer o produto girar. A geração de demanda, na maioria das vezes, ela é responsabilidade sua. O cara, ele só oferece a loja dele e vai te pagar em dia. Se esse produto não girar, você vai ter um outro problema lá na frente. Então, entender como que o seu produto é interpretado, qual que é a árvore de decisão do consumidor final para aquela categoria. No meu caso, por exemplo, existe um diferencial muito grande voltado para influência, médico, nutricionistas ou influenciadores digitais estão na árvore de decisão de um suplemento. Isso é o fator número 1. Eu uso muito do trabalho com nutricionistas, com médicos, além de influenciadores, então a gente tem um custo muito alto para propagandistas médicos e tudo mais. Segundo, é sabor. Então eu faço muita degustação em loja, muita ativação de marca, promotores, porque esse diferencial competitivo, ele é muito grande. Aí depois vem o preço. Então, porque não adianta você comprar um whey barato Isso é que ruim. você não conseguir tomar ele todos os dias, entendeu? Então você tem que ter os elementos importantes. Ele tem que ser indicado por alguém que eu confie, do outro lado ele tem que ser gostoso, ele tem que estar com um preço razoável dentro daquilo que eu consigo pagar, entendeu? E isso se aplica para várias categorias dentro de suplementos, diferente de cosméticos, né? Porque ali o sabor não é relevante, o aroma às vezes é importante, né? Mas o preço e a influência eu acho que deve ser mais relevante do que a própria textura do produto. Sim, né? Não sei. e o educacional e o cosmético, ele tem uma particularidade que às vezes você tem que tomar cuidado até com amostras e experimentação. Então, por exemplo, é muito legal o cliente receber uma amostra, experimentar o seu produto, mas não de todos os seus SKUs. Porque, por exemplo, se o seu produto é um produto de hidratação, de limpeza, que é um resultado ali mais imediato, mais de sensorial de pele, muito legal. Mas se o seu produto é um produto de rejuvenescimento, de clareamento de manchas, de tratamento, que ele demora 30 dias para funcionar, se eu dou uma amostra para o meu cliente que ela é 2 dias de experimentação, não vai ter resultado. Então, ele cria uma expectativa falsa, porque o produto não realmente é um tratamento de pele, ele não funciona em 2 dias. Então, desses produtos, eu bloqueio amostras. Só dos produtos que são experimentação rápida. Então, eu levo essa experimentação para um conhecimento de marca, mas eu não produzo amostra dos produtos que são tratamentos. E justamente essa é a expectativa, porque ele não funciona em 2, 3 dias. Ele funciona testado com 30 dias de uso, dia e noite. É aqui que você vai ter o resultado. Preciso da tua ajuda na constância. É igual dieta, não vai ser em 2 dias. Não tem experimenta a minha dieta. Faz por 30 dias para você ver o resultado ou não. Então, tem essas particularidades também dentro do cosmético, no dermocosmético, por exemplo. Perfeito. Vamos dar umas dicas para o pessoal? Vamos! A gente sempre puxa um momento aqui para compartilhar com o pessoal, né? A gente estava comentando contigo que o nosso game aqui é falar sobre digital, né? Sobre como crescer, né, sua marca no digital, como aumentar suas vendas online, seu e-commerce ou marketplaces. E uma dúvida muito frequente que aparece para a gente é em relação a que ferramenta utilizar. Né, quais plataformas, quais serviços para você ter uma boa máquina de vendas, né, e um site de alta conversão. Então, o que a gente usa hoje nas nossas marcas, eu sempre reforço, pessoal, o que eu estou falando aqui não é a única ferramenta boa que tem no mercado, é a que nós usamos. Checkout, que é um negócio extremamente importante, né? Quando a gente fala de conversão, afinal de contas, hoje, 80% dos clientes que colocam um produto no carrinho, eles abandonam esse carrinho, então você tem que ter um bom checkout, você tem que ter uma estrutura de recuperação automática, né, de carrinho abandonado, e de todos que a gente testou e o que a gente gosta, o que a gente usa hoje, é o da Yamp, tá? Eu não encontrei nenhum melhor no mercado até o momento. Gateway de pagamento, um negócio muito importante também. Hoje a gente tem gateways aí no mercado que acabam tendo um antifraude bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque de tão bom eles acabam travando venda demais. Carol mesmo, quando a gente confrontou como que estava a minha taxa de aprovação de compra e cartão de crédito contra a dela estava 80 e poucos, 87. 86, 87, 87%, né? A minha estava 98, 99, né? Porque eu estava utilizando a AppMax e ela estava usando um outro que, enfim, acho que eu não preciso falar, mas depois ela migrou para a AppMax e ela chegou ali na Black Friday a bater 100%, né, de taxa de aprovação de compra e cartão de crédito. Então, no faturamento de uma Black... Com seguro? Sim, total. com seguro, total. Teve um mês, Antifraude? no primeiro mês que... Antifraude. No primeiro mês que eu migrei,
A gente, 80 mil na última final. Só dessa diferença de percentual, porque eu tava batendo 86% no cartão, e aí a gente foi para 99%. Na Black a gente bateu 100%. E eles são integrados com o Olish? Sim, a gente usa o Olish também de RP. A gente usa o Olish de plataforma de e-commerce, Ah, que é o olha que VNDA. legal. A gente usa o OMIE como RP O Mi eu uso como RP. e o Pagar.me como operadora de cartão. Ah, tá. Foi essa troca que eu fiz. É uma coisa que dá para dar uma olhada. De ERP, que é muito importante para você fazer a gestão, né, de toda a sua operação. A gente também usa aliás, a gente também não, que você não usa, mas a gente usa o ERP da Oilist, né? Chamava Tiny, hoje é o ERP Oilist, né? E uma ferramenta super completa. Tá, atendimento também diferenciado, isso é um negócio muito importante para mim. Eu odeio ter problema para resolver e não conseguir falar com ninguém. E lá eu não tenho esse problema. Uma outra coisa muito importante, pessoal, para quem está nesse jogo do e-commerce, é você ter uma ferramenta de traqueamento. Tá? Eu tenho falado muito isso. Quem não trabalha com uma ferramenta de traqueamento para o seu e-commerce, para suas campanhas, você está jogando no nível amador. Porque quem trabalha com uma ferramenta dessa já está operando em outro nível. Tracking de pedido ou de campanha? Não entendi. De campanha. Porque o que acontece, né? Às vezes você pega, coloca um dinheiro no influenciador e aí ele pega e leva alguns acessos para o seu site. E aí o cliente chega lá no site, olha tal, mas não vou comprar agora. E aí depois, esse cliente ele é reimpactado por uma campanha tua de Facebook. E aí ele compra. Mas ele já tinha sido conscientizado, influenciado pelo influenciador e tal. Aí na hora que você vai olhar, você fala, poxa, esse influenciador não está gerando muito resultado, o resultado está vindo no Facebook, vou tirar o dinheiro do influenciador e vou pôr no Facebook. Só que aí você fecha a torneira errada, entendeu? Você deixa de colocar numa mídia, né, no caso do influenciador, que estava sendo importantíssimo para a jornada de compra do seu cliente. Entendeu? Então, com essa ferramenta de traqueamento, e por que isso acontece? Porque quando você olha para as ferramentas ali convencionais, você vê last click. Você vê assim, qual que foi a última mídia responsável pela compra. Só que você não vê o first click, e aí você não consegue ter clareza da jornada do consumidor, né? Da jornada do que fez o teu cliente comprar. Por onde que ele passou. Com essa ferramenta, você consegue ver first click, last click, você consegue ter clareza da jornada e você consegue ter muito mais assertividade de para onde você vai direcionar, como que você vai dividir seus investimentos, né? A gente mesmo, no primeiro mês, já foi 19% de melhora de eficiência nas nossas campanhas, tá? Por ter mais clareza, né, de first click, last click. Qual é a plataforma que você usa? E a gente utiliza uma hoje chamada Solomon. Tá? Solomon. E é uns meninos, eu até tenho reunião com eles que eu tô querendo virar sócio deles. São gênios. Porque, assim, eu fiquei O impressionado. contato deles é da Epmax e da Solomon. Eu passo, mas eu fiquei impressionado, assim, com essa ferramenta. Eles até vieram aqui no podcast, depois eu vou te mandar pra você dar uma olhada. E então falei de traqueamento, outra coisa extremamente importante, gente, pós-venda. Né? Um amigo nosso ali de longa data, Caio Carneiro, ele fala: o principal problema das empresas em relação ao pós-venda é não ter pós-venda. Né? Por mais, assim, óbvio que seja para alguns, dependendo do seu momento aí de jornada, tem muito dinheiro no pós-venda. E tá aí um outro cara arrojado, né? O João. Eu lembro que a gente foi contratar a ferramenta dele, a Zop, e aí a gente falou, João, mas isso aqui vai dar resultado? Não vai? Ele falou, Dom, se você não tiver... Foi em 3 meses que ele falou? Foi, em 3 meses. Se em 3 meses você não aumentar 20% o faturamento do seu e-commerce, eu te devolvo todo o dinheiro. Ele assinou em contrato. E a Carol falou, você põe no contrato? Ele falou, põe. Ponho. Eu falei, cara, então vamos testar. E esse trabalho de pós-venda, ele é importantíssimo para você também conseguir melhorar a tua recorrência. Né? Você trazer o cliente para comprar de novo, tem estratégias ali de cashback, de giftback, que você faz seu cliente comprar mais vezes, num tempo menor, e isso aumenta significativamente a recorrência LTV. Né? Hoje o CAC está cada vez mais caro, então você tem que constantemente estar olhando aonde que você consegue melhorar o seu LTV. E mais.
né? E a mais? Gestão. Quer E falar? a gente, posso falar? A gente também sempre indica mais afiliados. O pessoal pergunta muito, porque a gente sabe que muitas marcas escalam através de uma das veias, né? É crescendo ali através dos influenciadores, dos micros, comissionados, afiliados. Existem vários nomes que a galera vai dando aí no mercado. Mas a gestão para fazer todos esse fluxo funcionar, principalmente quando a gente pensa que para você ter um resultado significativo com micro-influenciadores, você precisa de muitos micro-influenciadores na sua base, divulgando, criando conteúdos e vendendo os seus produtos também. Então, para fazer essa gestão funcionar, para ficar mais fácil a comunicação e para você também fazer o fluxo financeiro de pagamentos para eles funcionar de uma maneira mais fluida, você consegue utilizar a Mais Afiliados, que é a plataforma que a gente utiliza e indica também. E frete, né? Que a gente estava falando com o Gustavo aqui antes de começar a gravar. Logística. Logística, Isso. né? Logística. Isso é um ponto muito importante, tá? Vai ser uma linha muito significativa na tua operação. E dos operadores que a gente testou, a gente encontrou um que conseguiu trazer uma tabela mais competitiva e atendimento de qualidade. Né, e agilidade, eficiência tanto a nível de preço quanto de prazo de entrega, né? E a gente está trabalhando com a Estoca hoje. Ouvi falar, tive bons feedbacks ali de um pessoal que trabalhou com a Mandae também, tá? Se vocês quiserem testar, mas hoje a gente utiliza e gosta da Estoca. Show? Show. Vou querer também sim. Nossa, boas dicas, hein? E a gente assim... E faz muita diferença, Gustavo, porque assim, às vezes você tá ali com, né, uma operação, tá sobrando 10% ali, líquido, né, na última linha, só que você ganha ali 2% no frete, você ganha mais 2% ali no gateway de pagamento, você melhora 1% a conversão do teu site. Exatamente. É isso que vira o jogo, entendeu? Então a gente faz questão de trazer. E a gente olha para performance e para quem nos atende bem também, porque algumas plataformas, eu brinco, né? O e-commerce principalmente, eu falo, gente, é uma empresa de TI por trás, é tecnologia, integrações. Então a gente olha para isso, assim, performance, resultado e para atendimento. Porque na hora que o bicho pega, você precisa ser bom atendido. Não tem como a gente falar, nunca vai ter problema em logística? Impossível. Logística é um problema mundial. No Brasil, também. Só que você precisa ser bem atendido e que resolva o seu problema. Então, a gente olha para isso, né? Uhum. No nosso caso, a gente tem uma pessoa que é específica para a gestão de influenciadores digitais. A gente tem um acompanhamento dos creators, do que eles entregam e versus o retorno que eles trazem, ou de visibilidade ou de vendas, né? Então, a gente consegue acompanhar e traquear para aumentar isso de forma ponderada. Do outro lado, a gente tem uma responsável pelo trabalho com as propagandistas médicas. Então, elas visitam nutricionistas e médicos ao longo do Brasil. A gente acompanha a geração de demanda disso, tanto para o nosso B2C quanto para o nosso B2B. O foco maior está no varejo, porque é ali que está a maior dor nossa, né, de fazer o produto girar no ponto de venda também. Então, a gente fortalece muito o varejo com a propagandista médica, né? E terceiro, a gente tem um trabalho específico com promotores, né? Que são os que são contratados em cada região só para fazer degustação e ativação de marca, em academias, lojas, eventos. Então, a gente tem promotores espalhados, eles têm um relatório de entregas todos após cada degustação. Então, a gente tem um modelo fixo, mais variável para todos os nossos promotores em cada região. E a gente consegue acompanhar qual que é o perfil do cliente, se ele está comprando, por que ele não está comprando, né? Ele entrou quantos clientes na loja, ao mesmo tempo quantos compraram, comprou da concorrência, por que comprou da concorrência, para a gente poder entender o que está acontecendo no ponto de venda para mapear também a performance dos nossos produtos. Então, tanto propagandistas quanto promotores e influenciadores digitais são importantes para o nosso pós-venda. E o quarto step ali, que é muito importante também, são campanhas de incentivos com os nossos clientes e ou vendedores de lojas, né? Então, a gente faz muita coisa voltada para esse incentivo, né? Para que esses vendedores entendam os nossos diferenciais. Eu acho que o investimento financeiro, em alguns momentos, a premiação, ela vale a pena para ele poder querer aprender sobre o diferencial que a gente tem, né? Então, o primeiro ânimo ali para ele, né? Tem um incentivo aqui que pode pagar a gasolina do mês aqui para mim, né? Então, deixa eu aprender mais sobre essa marca, entender o diferencial que esses produtos têm para poder, assim, levar. Então, isso tudo são importantes como técnicas de pós-vendas para a gente poder fazer a marca crescer mais. E, Gustavo, você trouxe aqui já ensinamentos muito valiosos e também trazendo essa diferença do trabalho no físico com o trabalho no digital. Eu achei interessante, você comentou nos bastidores até sobre os influenciadores, né? Que você falou assim, poxa, a Lori é um fenômeno no digital pra gente e o Léo é um fenômeno no
físico, né? E são um casal, eles teoricamente ali atraem um público, né, assim, semelhante, ela é um público muito mais de mulheres. O que mais tem, assim, de diferenças e que você pode trazer, assim, nessas estratégias de marketing, de vendas, que você vê do físico e do digital? Então, eu acredito que os dois eles andam juntos, porque se eu fortaleço a marca no varejo, no digital, ao mesmo tempo eu vou favorecer no varejo, porque a pessoa que compra no e-commerce, ela chega numa loja, viu o mesmo produto, às vezes no preço competitivo está acabando, ela já vai e leva, né? Então, de uma forma ou de outra, os dois são complementares, né? No caso do varejo, uma das estratégias que a gente mais usa é levar esse influenciador digital para a loja. Então eu faço muita ativação. Tem um evento, tem um torneio de beach tênis agora, acabamos de passar por um lá. Então você leva o influenciador digital, coloca os produtos e ao mesmo tempo leva clientes do varejo, né? Faz com que eles tenham sinergia. Porque um entende que o outro ajuda, né? Um fortalece o outro, né? E como a gente tem esse ímpeto de comunidade, né? A gente faz muito evento terapêutico, né? Então a gente faz imersões terapêuticas de um dia só para profissionais da área da saúde. A gente leva os nossos clientes e influenciadores digitais no mesmo momento. Então a gente tem essa união mesmo em prol do propósito de se autocuidar. A gente fala, porque querendo ou não, o influenciador digital ele vive muito daquilo que a gente fala, concorda? Porque ele sofre de ansiedade demais, muita comparação, né? Quantos sorriem e tem, né, ansiedade, estresse, depressão por trás? O excesso de visibilidade traz também muita energia, né? Muita comparação, muita preocupação, quantidade de curtidas, esse vídeo vai rolar, esse vídeo não vai rolar, é muita gente, é muita coisa, né? Então ele entende a dor, né? Então, julgamentos, né? Às vezes você faz uma coisa, a pessoa não tá te julgando no online, no digital. O influenciador falou, tem 50 para falar para dele. E a quantidade de haters, porque como hoje o mundo é digital, né? As pessoas estão muito conectadas. Parece que falar tudo pode ser dito, né, de forma escrita ali, né? Parece que a pessoa, quando ela está escrevendo um comentário, ela pode falar aquela que ela nunca teria coragem na vida de falar de forma presencial, né? Então é ridículo, né, em alguns momentos. Covarde, né? Porque ela se esconde ali atrás do computador dela, ela fala o que ela quantos quer. criam perfis fakes, né, só para falar asneira. Então, assim, esse influenciador digital, ele sofre muitos problemas ligados a essa saúde mental, assim como todos nós, às vezes até em níveis mais altos, né? Eu falo até pro Léo e pra Ló, cara, eu não sei como vocês aguentam, né? A quantidade de visibilidade associada, quantidade de trabalhos, né, de projetos, ainda tem shows, né? Então, assim, realmente eles vivem muitos excessos, né, associados a isso. E o nosso movimento, ele ajuda a nutrir isso. Então, unir o varejo físico com online, através de reuniões, eventos, ou formações, né, ou imersões terapêuticas, é um case de sucesso. Essa do final de semana agora que a gente teve, que foi a 5ª edição, a gente teve vários influenciadores digitais e juntos dos nossos principais clientes no Brasil. Nossa, eu achei incrível, assim, você fez aqui o convite, a gente aceita, viu? Eu quero ir. Vai ser um prazer. Ô, Gustavo, a gente falou de muita coisa legal aqui, a gente falou da questão de ter um propósito, né, de você ter esse diferencial, de não olhar só para produto e olhar também corpo, mente e alma, né? Agora, a nível mais operacional, né? O que você aprendeu desde que você começou a marca? O que você teria feito diferente com o conhecimento que você tem hoje, se você pudesse voltar atrás, para que sirva, às vezes, de alerta, né, e de ajuda ali para quem está numa fase mais inicial do negócio? Faturamento é ego, fluxo de caixa, que é o que vai te fazer respirar. Cuidado com o crescimento desordenado. É importante você crescer de forma ordenada e saber de fato viver cada período. Eu li um livro que me ajudou muito, que é o MVP do Blitzscaling, né? Então, primeiro testa, depois escalona, escalona, faz o mínimo viável, depois você vai ampliando, vai testando, viu se der certo. Então, no passado a gente errou muito, porque eu não vim de alimento, eu não conhecia o mundo de alimentos, eu não conhecia nada de suplementos, nada desse mundo de produtos naturais, saudáveis, e eu acreditei que no começo a minha força de venda estaria mais no body shop, na loja de produtos naturais saudáveis. E eu levei muito para aprender que aquele realmente não era o caminho, né? Existe uma inadimplência muito alta. Então a gente levou muito prejuízo, né? Então, querendo ou não, a gente teve alguns aprendizados. Aí tivemos que trocar um pouco do portfólio, ajustar o portfólio de acordo com a jornada, né? E eu falo que a gente muda também de paladar com o tempo, né? Então a gente precisa inovar em produtos com muita frequência quando se fala de alimentação, né? Então a gente foi ampliando o portfólio para entrar em outros canais, para não depender só de um canal, né? E aí agora veio o mundo digital, né? E a gente vem outras marcas, outros produtos, outros serviços, né? Que a gente vai lançar com a Top esse ano.
Então, o maior aprendizado foi esse, porque eu vim de um faturamento extraordinário, de uma outra marca, de outras marcas gigantes, né? Então, eu entendi que eu precisava de faturar muito rápido, né? Porque senão ninguém ia dar valor, né? E comprar pouco é muito ruim. Mas eu entendi que essa não era a dor que eu devia preocupar. Assim como caixa, assim como retorno financeiro da empresa, né? Assim como a geração de demanda para a marca ficar conhecida e ter constância, mesmo que seja de forma micro, para depois escalonar, entendeu? Então, vai com calma, vai no seu ritmo, para de comparar a semente com a floresta. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo, né? Não compare com o outro, não compare com o concorrente, não compare com... Eu mapeio muito pouco concorrente, muito pouco. Eu entendo que eu tenho que seguir naquele propósito que eu tenho, naquela vontade que eu tenho, que brota do meu coração aqui, da equipe. Se a equipe concorda, se o meu time... Eu ouço muito time de vendas nosso, ando muito com clientes. Acabei de vir do Mato Grosso, porque eu estava visitando potenciais clientes, porque eu entendo que é ali que a gente aprende, é ali que a gente desenvolve produtos, no bate-papo com quem de fato decide, né, que a gente consegue absorver. Então, esquece o empresário que fica dentro de escritório, vai para o campo, vai entender a sua dor, vai construir o mínimo viável para depois você escalonar o seu negócio, com calma, sabedoria, discernimento. Muito bom, e eu concordo. Aliás, no último podcast eu até comentei que eu passei muito aperto, porque eu também tive, e tenho, tá? Não vou falar que mudou tanto não, mas eu sempre tive essa ânsia de crescer muito rápido também, né? E passei vários apertos, principalmente a nível de fluxo de caixa, né? Porque no final das contas você começa a entender que crescer custa dinheiro, né? E se você não tiver um bom planejamento e uma boa gestão, isso pode te matar, né? Só não aconteceu porque eu tenho um sócio que é muito bom no financeiro, né? E conseguiu encontrar alternativas ali nos momentos que a gente precisou. Agora, não contrariando essa visão, mas trazendo uma visão adicional, ao mesmo tempo eu incentivo as pessoas a crescerem, né? Claro que de forma planejada, tá? Agora, eu me preocupo, às vezes, com aquela pessoa que vai devagar demais, né? Que não tem pressa, que vai... Porque, assim, é perigoso você ser pequeno também, né? Uma coisa que aconteceu agora no nosso mercado, para quem, né, não é do mercado de suplemento, a Anvisa trouxe ali uma nova regulamentação que a gente precisa fazer alguns testes de estabilidade, né, nos nossos produtos. E esses testes podem variar de 30 a 200 mil reais por Nem produto. Né? Então, você pega um cara, por exemplo, que está vendendo 100, 200 mil por mês, e a operação dele deixa 15, 30 mil reais de resultado, se esse cara tem 5 produtos no portfólio, ele pode ter que trabalhar um ano inteiro só para pagar teste de estabilidade se ele não crescer, né? Então, claro que você tem que ter cautela, tá? Para fazer o negócio bem feito, sem perder o controle dos seus números, mas eu sou aquele cara que sempre incentiva, né? Cresce, seja grande. Afinal de contas, empreendedor, ele não começa a empreender só para ganhar um dinheirinho. O cara quer mudar de vida, o cara quer resolver a vida da família, quer ter liberdade financeira. E para quem fatura 100 mil por mês ou 1 milhão por mês, já percebeu que não é tão fácil chegar nessa liberdade financeira. Então, assim, eu acho que você tem que ser grande, né? Eu acho que você tem que crescer. E outra, aprendi com o Lázaro essa, quem não está crescendo não está morrendo, né? Se você não está crescendo, o mercado provavelmente está crescendo, seu concorrente está crescendo, então você está ficando para trás. Então, de novo, planejamento e cautela, mas cresce. Exatamente, concordo plenamente. Tem que crescer, você tem que evoluir. Né? Assim como na vida, né? A gente tem que ser melhor que os nossos pais, é a nossa obrigação. Obrigação, eles já fizeram até aqui, né? Daqui para frente a gente. Né? Assim como no nosso negócio, a gente tem que prosperar. Só prospere de forma ordenada, né? Essa dor do caixa é a dor de que mata milhares de empresas no Brasil todos os meses. Porque eu tenho um controle de caixa assim, o meu diretor financeiro lá, eu falo, cara, é um nível de estresse tão grande que ele tem hora que ele controla até assim coisas básicas. Calma. Não, você já tomou muito café hoje. Gustavo, pra que isso? Eu falei, calma, é só 2 copos de água, não. Esses dias nós tivemos uma discussão por conta de bolo de aniversário de funcionário. Cara, o que tem um bolinho todo aniversário aqui no escritório? É um bolinho só, você paga 100 reais. É cultura, é clima, é importante. Ele, não, pelo amor de Deus, vai dar aí quase tantos reais de bolo no ano. Eu falei, calma.
A gente tem um sócio que olha pra isso também, Não, né? e Eu falei, financeiro é realmente, sempre isso é essa foda. visão. Nosso sócio também, né? Eles não conseguem calcular o mês, eles calculam E o ano. Aí você fica não, até... e eu Não, é falo, só- nossa, não é- isso tudo em bolo, realmente dá pra pagar. Não é 10 Nossa, mil você reais, faz é isso. Eu essa, falo, não, no ano. Eu falo, pô, porque é o ano. Então, Vamos viver um mês cada vez. Tô brincando. E entradas e saídas, né? Às vezes você negocia com fornecedores um custo, um prazo que foge da sua média de recebimento ali, né? Isso vai afetar drasticamente o seu caixa, né? E você morre por caixa. E a sua empresa deixar de pagar fornecedor, acabou, cara. E eu sou um cara extremamente bitolado nisso. Nunca atrasamos nenhum pagamento de nenhum fornecedor. A gente tem um controle diário, Glória. todos os dias. A gente sabe o que entra, o que sai. Inclusive, esse é um dos problemas, que eu já sei quanto que vai faltar, tanto, tal. Então, Você já fica ansioso. Você já sabe. Ou vende mais do... Tem coisa que às vezes você até não Aí quer eu nem falei, olhar, oh, né? Deus, eu falo assim, cada um com seus problemas. Você cuida do caixa, eu cuido dos outros. Das vendas. Mas é importante ter esse controle para não morrer. E, cara, ó, é sério, eu admiro o trabalho de quem tá nesse modelo, no B2B, né? E que vende, tem esses prazos de recebimento, porque assim, eu não tenho noção de como é que é lidar com isso. Porque hoje, na nossa operação, na nossa operação, eu faço o pedido, com 10 dias eu recebo o pedido. Eu tenho um tempo médio de giro de estoque de 40 dias. E eu recebo em 10. De média, né? No e-commerce eu recebo mais rápido, no marketplace eu recebo um pouco mais devagar. Então, em 50 dias, tudo que eu recebi do pedido, eu já vendi e já recebi. O dinheiro já está no meu caixa, sendo que eu começo a pagar com 90 dias. Isso é extraordinário, isso é muito Então, rápido. então Hoje, pra você ter noção, eu compro com 42 e recebo com 60. Então falou Média. que tem que Nossa. ser. Então, esse é Ainda um bem que caos. entrou os 10 milhões aí. Deu uma ajuda. Mas né? é assim, você sabe, a minha operação também, assim, por mais que ela seja 100% voltada no B2C, em que momento, assim, que entraram investidores na minha marca mais forte? E aí me custou parte da operação, né? Parte da marca, parte da construção, parte do sonho. Foi no momento que faltou o fluxo mesmo de caixa. A gente teve no segundo ano, assim, a gente estourou numa Black Friday. Vendemos muito, muito, muito. Aí eu olhei pro meu... produto. Não tinha produto. Aí eu olhei pro meu sócio, agora que passou, posso contar, né? Eu olhei pro meu sócio e a gente falou assim, e aí, para de vender ou não? Falei, tá doido. Não, esses dias eu tive a discussão E a lá, gente- pessoal, a gente está vendendo 400, Entendeu? está crescendo 400%. O nosso caixa era projetado para esse faturamento no ano. Se a gente continuar nessa toada, nós vamos precisar de mais tantos. Ele falou, Gustavo de Deus. Aí eu falei, será que a gente freia ou a gente se acelera? Nós ainda estamos nessa análise, né? Vocês vão ver. Porque dependendo, porque querendo ou não, a rentabilidade é às vezes mais importante em alguns momentos do que só o crescimento do faturamento. Eu vou faturar, mas não vou ganhar. A EBITDA não vai ser suficiente para atender o lucro líquido ali no final não vai bater, né? Então, assim, é crescer de forma ordenada. Né? Você sabe que eu vejo que é a mistura dos três, né? E por todo mundo, né? A gente tem também um grande sócio que é o Júnior da Renova, Bi, e a marca dele é muito grande no digital. Ele fatura 20 milhões ali só no online com uma marca. E ele fala, ele passou por muitos períodos de escala, come margem, escala agressiva e depois reduz e olha mais para a margem, e olha para o crescimento de EBITDA. Então, o que eu vejo, assim, são 3 momentos. A gente fala assim, é crescimento, depois organização no caos e também um momento onde você segura um pouco o crescimento para olhar mais a tua margem. E aí você tem que ficar aqui, ó, Isso. navegando entre os 3. É o famoso equilíbrio. E isso se dá em qualquer relação. Você não vai ter uma relação conjugal se só um ceder, concorda? Você tem que ter equilíbrio para que tudo flua bem. Da mesma forma o seu negócio. Tem que ter margem, faturamento, caixa. Né? E é encontrar esse equilíbrio que vai a sabedoria. No meu caso, essa tem sido a dor deste ano. Né? Cada ano tem sido um aprendizado. Né? Primeiro ano, loucura. Segundo ano, menos loucura. O terceiro ano, alívio. O quarto ano, escalonando. Mas com caixa apertada, né? E a gente já sabe que no ano que vem, lá para julho começa a pensar no ano que vem, né? Porque eu já sei o caixa que eu vou precisar para bater o que eu vou precisar no ano que vem. Então aí são dores diferentes. Mas é por isso que a gente vem com os outros movimentos que eu já te falei aí, né? O instituto, as novas marcas, né? Os novos negócios, né? Para poder alavancar o negócio. Agrega muito valor. Sem depender tanto de CMV. Muito legal. Gustavo, o que você, assim, além de tudo que a gente já conversou,
A gente falou de propósito, falou do diferencial que você criou. O que mais você acredita que foi determinante para o teu resultado? Se é que tem algo a mais que você ainda não comentou. E você sendo do mercado, né? E poxa, tô adorando o podcast que eu aprendi pra caramba aqui. Você falou muita coisa interessante. Até anotei pra eu pesquisar aqui essa árvore de decisão de compra que eu nunca tinha parado para olhar para isso. Mas você sendo do mercado e até vindo, né? Voltando agora dos Estados Unidos, da Expo West. O que você vê de tendência? Aliás, vou até retirar a primeira pergunta. O que você vê de tendência para o mercado de suplementos, né? Agora que você acabou de voltar de uma feira que traz, né, tudo sobre inovação ali do mercado. Na Expo West, eu vi muitas bebidas funcionais, então é um mercado que está muito mais avançado que o Brasil, mas assim, num nível muito alto, prebiótico, probiótico, vitaminas ativos, a capacidade cognitiva, tudo associado a bebidas, então a categoria está muito mais desenvolvida aqui no Brasil, né? Segundo, vi muito snacks salgados, inclusive a gente vai ser inovador, nós vamos lançar um produto, não existe no Brasil agora na APAS, para a categoria de snacks salgados, então a gente vem com algo que a gente ficou muito tempo em P&D, foi bacana de ir para os Estados Unidos e ver o mercado muito grande dessa categoria, as pessoas mudando o paladar do doce para o sal, ou o equilíbrio dos dois, né? Porque hoje a gente tem tudo doce, né? E também vi muito tipo hidrolíticos, né, que são repositores ali de vitaminas, mas é muito endurance também, né, conectado para a prática de atividade física outdoor, né? Só que eu não vi nada de saúde mental, né? Não vi nada de saúde emocional, nada conectado com as dores que a gente traz hoje. Às vezes você que vai levar para a próxima feira deles, né? Eu não tenho dúvidas. Eu já saí com a cabeça muito montada, eu já me vi lá no meio falando de saúde da mente, do corpo e da alma, porque na minha visão não. E aí eu sou muito. E o seu inglês que queria conectar tudo. Eu pra você ter noção, já tô com, nossa, tudo até pronto já. Eu já venho escrevendo, já venho formulando, mas é porque eu acredito muito no que eu tô falando, cara. Não tenho dúvida, porque isso transformou a minha vida, sabe? Se você olhar o Gustavo de 4 anos atrás, depois eu te mostro a foto, e o Gustavo de hoje, você fala, cara, é outra pessoa. Eu tinha 29, mas parecia ser um senhor de 50. Então, assim, mudou completamente a minha vida, o meu negócio, a minha família. Hoje os meus filhos já sabem da importância de se cuidar, da importância de alimentar bem. Elas sabem o que é saudável, o que não é saudável. Eles fazem atividade física, falam bem, comunicam bem, nunca comem pouquíssimo açúcar, comem quase nada de fritura. Você vê que o desenvolvimento é diferente, o meu corpo flui diferente, a minha mente flui diferente. Se eu não tivesse tanta capacidade, tanta atividade física, tanta intensidade, eu já teria entrado em burnout depois de sair do CLT e viver a loucura de ser empresário, né? Então eu te falo que eu dou o testemunho vivo que cuidar da mente, do corpo e da alma é a base e é o que eu acredito como grande tendência, né? O famoso wellness, né? É levar experiências para o varejo, é trazer algo que vai além do seu produto, além do seu propósito, é fazer as pessoas entenderem que aquilo que eles estão consumindo é muito mais do que um produto físico, sabe? É muito mais do que o paladar, o preço, é dar valor àquilo, né? E é o que a gente faz com as nossas imersões terapêuticas, é o que a gente faz, né, com os eventos que a gente traz, com as plataformas, com os grupos de WhatsApp, com os nossos movimentos, agora com o instituto que a gente vai lançar. Então, toda essa questão de associar saúde mental, emocional, física, na minha visão, a integralidade que o mundo vai passar nos próximos anos. Os Estados Unidos, eu acredito que ninguém ainda está entendendo isso, e a gente está aqui no Brasil já falando isso há 4 anos, a gente é pioneiro, né? E eu acredito que esse sim é a grande tendência do mundo, tratar a mente. Nossa, incrível, incrível. E assim, eu quero só reforçar assim, essa mensagem, inclusive para vocês voltarem nesse trecho aqui do episódio, indicarem para mais pessoas, porque a gente tem contato com muitos empreendedores, né, Gustavo? E nós vemos, assim, próximos a nós, empreendedores que estão buscando crescer, que estão correndo atrás, que estão se dedicando, que trabalham 12, 13 horas por dia. E sim, às vezes esquecem de cuidar da mente, mas muitos esquecem também de cuidar do corpo, né? E eu falo assim, gente, é importante. E em muitos momentos a gente se esquece, né? Para fazer o negócio dar certo, só que é difícil fazer isso perdurar. Então, é muito importante. Assim. Os empresários acham que autocuidado, que saúde mental, que fazer atividade física é perda de tempo, é perda de
produtividade, porque eu vou deixar de render. Existe uma síndrome, né? E se culpa até, que é o FOMO, the Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo. Vocês estão aqui 1 hora me ouvindo, e nessa 1 hora eu penso o WhatsApp, penso o Instagram, penso os e-mails, penso as demandas do funcionário, 1 milhão de coisas. E aí, mas as pessoas pensam que eles estão perdendo algo, estão ali conectados presencialmente, mas intelectualmente pensando em 1000 outras coisas. Você vai assistir uma série no Netflix, mas ao mesmo tempo você olha o Instagram, você olha o LinkedIn, você olha o e-mail, você olha o WhatsApp, você viu 1000 coisas, porque a gente é multifuncional. Vai ler, pega o celular. Vai ler, pega o celular. Então, assim, e eu te digo, empresário, se você acredita no seu negócio, para se cuidar. Você é a base do seu negócio. Você não vai conseguir sustentá-lo, sustentar o seu negócio, sustentar a sua marca, sustentar e promover, motivar, engajar os seus funcionários, se você não for a inspiração para eles. Você é a base de tudo. Então, autoconhecimento, investir tempo em você, em alimentar bem, fazer atividade física, não é perda de tempo. É ganho de qualidade de vida, e você pode ter certeza que você vai ser muito mais produtivo depois, com as horas que você for ativo, do que se você não fizer isso. Tivesse feito. Muito então, bom. você precisa. E tem que tomar cuidado também, né? Quem que você escuta, né? E assim, às vezes você toma aquilo como verdade, não filtra. Eu fui impactado umas 2 vezes por um vídeo do Thiago Nigro falando... Eu vi esse vídeo. Você viu? Eu sei que você Thiago vai falar. Nigro falando assim, eu não fiquei rico treinando todo dia, entrando em banheira de gelo todo dia. Fazendo tal. meditação, né? Eu comprometi minha saúde, sabe? Engordei, não sei o quê, mas foi assim que eu fiquei rico. E é assim que as pessoas ficam ricas, trabalhando pra caramba e tal. E assim... Discordo totalmente. Discordo totalmente. Poxa, quem sou eu para falar? Né? Naturalmente o cara tem mais resultado que eu, mas conheço muitos empresários que conseguiram tocar manter a saúde, né? Cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar da alma, e também fazer acontecer a parte profissional e financeira ao mesmo tempo. E você vê que depois que ele conheceu Deus, né, se converteu, ele mudou o corpo, ele mudou a mente, ele mudou a alma, a conexão dele fluiu e ele não perdeu dinheiro. Né? Ele consegue manter esse ritmo com a conexão e com o conhecimento muito mais enriquecedor quando ele de fato nutre o corpo, mente e a alma. Eu falo que até para você se conectar com Deus, eu sou católico, quando eu vou à missa, se eu estiver com a minha cabeça acelerada ou com o meu corpo mal nutrido, eu não consigo me conectar com nada daquilo. Você só pensa nos problemas, você entra e sai da mesma forma. Então até a sua conexão com algo divino, com o ser divino, ele vai por água abaixo se você não tiver com o seu corpo e a sua mente. Então você não vai conseguir prosperar a longo prazo, na minha visão, se você não nutrir seu corpo, a mente e a alma, né? Então é fundamental esse equilíbrio dos 3 pilares. Só cuidar do meu corpo resolve? Não. Só cuidar da minha mente resolve? Não. Só nutrir a minha alma, a minha espiritualidade, meu autoconhecimento resolve? Não. É preciso o equilíbrio dos 3. Boa. Gustavo, o propósito do Made in Brasil é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas sirvam como referência. E a gente falou muito de tudo que você fez de diferente a nível de marca, né, para fazer tua marca prosperar. O que você pode trazer de ensinamento pessoal? O que você acredita que o Gustavo tem de diferente, fez de diferente, para conseguir construir um resultado acima da média? Sem sombra de dúvidas, me conhecer. Né? Investir em autoconhecimento foi a base para tudo isso. Lembrando que a empresa surgiu de uma dor, né, ligada à ansiedade, estresse, ao burnout, que me afetou drasticamente. Então, quando eu comecei a entender de fato aquilo que eu, Gustavo, precisava tratar, aquilo que eu precisava ressignificar, toda a bagagem teórica, toda a faculdade, toda a formação, toda a expertise que eu tive ao desenvolver outras marcas de bens de consumo, né, que são case de sucesso no Brasil hoje, associado a um autoconhecimento e uma vontade muito grande de entender e tratar a minha dor e ajudar as outras pessoas com um propósito de vida, fez com que a gente tivesse esse sucesso. Então foi uma união de capacitação técnica, muita experiência de mercado, né, informação e desenvolvimento de marcas, junto, né, de propósito, né, e autoconhecimento. Porque eu olho para trás, eu entendo a minha história, entendo a minha jornada, sei daquilo que me fez querer ganhar dinheiro, querer prosperar, ao mesmo tempo eu preciso ressignificar, tratar para que isso não afete a minha vida, a vida dos meus filhos, a minha geração. Né? Então isso tudo num ambiente de nutrir corpo, mente e alma me fez conseguir chegar onde a gente está, e eu sei que isso aqui é muito pequeno perto do que a Top vai ser em alguns anos. Amém. E Gustavo, para quem quiser te acompanhar, e para quem quiser consumir os produtos da Topway,
onde que você e os produtos são encontrados? O meu Instagram pessoal é Gustavo R. Rosa, Gustavo Rosa com 2 R's, né? Tudo juntos. O da empresa é Topway, Topway, Topway de caminho ao topo, tudo junto também. Caso você queira encontrar os nossos produtos, você vai encontrar em mais de 10 mil lojas no Brasil, né? Farmácias, supermercados, lojas de produtos naturais saudáveis, ou no nosso site, que é topwayfit.com.br. A gente Entra deixa lá aqui, e tá? acessa. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pela entrega, pela disponibilidade e por não... A gente gosta muito quando a gente recebe convidados que a gente vê que não pensam para responder. Né, que assim não querem segurar, não querem reter, não querem que realmente estão dispostos a compartilhar conhecimento e contribuir com o crescimento e aprendizado de outras pessoas. Então, obrigado por isso. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo episódio. Gustavo Rosa, no Made in Brasil. Obrigado. Parabéns. Aí, obrigado. Tá bom.